Olá, eu me chamo Raquel. Esse é o meu podcast do módulo 1 do projeto da residência pedagógica. E nesse podcast eu vou explicar o que é o meu projeto e quais são os meus objetivos principais. Primeiro, situando que a Escola Cecília Meirelles é uma escola mais periférica da cidade de Pelotas e que a professora relatou uma dificuldade que os alunos têm de leitura e de escrita. Então, todo o projeto foi pensado visando sanar essas dificuldades que os alunos apresentaram. O gênero que eu escolhi foi o diário, tendo em vista que tanto a BNCC quanto os PCNs e o dom utilizado pela escola, eles têm como base o ensino de língua portuguesa utilizando os gêneros textuais, tanto os orais quanto os escritos. Então, o meu escolhido foi o diário, e ele vai ser aplicado por uma ferramenta metodológica, que é a sequência didática de gênero. E essa sequência didática de gênero, ela é um método que está inserido no modelo didático de gênero do Dows e do Chivenevely, que são da Escola de Genebra. Então, como os alunos têm essa dificuldade na leitura e na escrita, essa ferramenta metodológica, que é a sequência didática de gênero, visa melhorar as capacidades linguísticas dos alunos. O que são essas capacidades? Eu vou explicar melhor depois no vídeo sobre o projeto. Mas, em resumo, é isso. Ele busca melhorar e desenvolver as capacidades linguísticas no decorrer dessa aplicação dessa sequência didática. E, resumidamente, a sequência didática é apresentada por 4 fases específicas. A apresentação da situação, que é quando a professora ou o professor apresenta o gênero, explica mais ou menos o que é esse gênero textual, vê se os alunos conhecem sobre esse gênero, tem uma contextualização geral sobre o gênero. A segunda parte é uma produção inicial, que os alunos vão produzir esse texto, sem ter nenhum conhecimento ainda aplicado, sem ter tido aulas sobre isso, ou encontros sobre o gênero. Os alunos só vão utilizar os conhecimentos que eles já têm para fazer esse texto, tá? Se for, por exemplo, uma crônica, eles vão produzir uma crônica. Se for uma entrevista, eles vão produzir uma entrevista. E aí, com essa produção inicial, o professor pode fazer uma espécie de sondagem, ou seja, ele vai avaliar as capacidades linguísticas do aluno, e aí os módulos seguintes, que é a sequência, né, dessa sequência didática, vão ser produzidos e vão ser pensados de acordo com as dificuldades que os alunos apresentaram durante essa produção inicial. Então, após essa primeira produção inicial, existem N módulos. Esses módulos variam de acordo com o que o professor desejar. Geralmente as escolas elas pedem conteúdos gramaticais, e esses conteúdos gramaticais também podem ser trabalhados durante a sequência da didática. Mas é importante ressaltar que, num gênero textual, a função é mais importante que a forma, de acordo com os autores que baseiam essa sequência didática, que estão fundamentando essa sequência didática. Então, mesmo que o professor trabalhe gramática durante a sequência didática, ela não deve ser o principal, e sim o gênero textual. Mas, enfim, essa sequência, esses módulos, né, eles são divididos em número N, variável, pode ser 2 módulos, pode ser 5 módulos, podem ser 10 módulos, isso varia muito de acordo com o que o professor achar mais adequado para a turma que ele está trabalhando no momento. E aí, nesses módulos são trabalhadas as capacidades linguísticas, capacidade de ação, capacidade de interpretação, capacidade de escrita. E aí, se quiser adicionar alguma coisa, por exemplo, concordância nominal, quiser fazer um módulo sobre coesão e coerência, quiser fazer um módulo sobre o que o professor quiser. Mas tem que ser dividido em módulos, e não em tópicos, e não em aulas, encontros. Porque esses módulos, eles podem ser um encontro só, ou eles podem ser 2 encontros, podem ser 4 encontros, e esses encontros são as aulas. E aí depende muito, né, de como que está dividida as aulas, a carga horária desse professor. Depois que todos os módulos são aplicados, aí sim tem a produção final, em que o aluno
já com toda essa carga de conhecimento, de reflexão sobre o trabalho, de reflexão sobre o texto, ele faz a sua produção final, e aí sim o professor pode avaliar o quanto que ele conseguiu desenvolver. Lembrando que para fazer essa sequência didática, o professor tem que já levar um texto que tem esse gênero, para que ele possa embasar as aulas dele e não só os textos dos alunos. Então, resumidamente, o professor escolhe um gênero de acordo com o que ele precisa trabalhar. No caso, eu escolhi o diário. Quando eu escolhi o diário, eu precisei escolher um texto para trabalhar esse gênero, que eu escolhi o Diário de Anne Frank. Após fazer isso, eu faço a apresentação inicial, e aí eu converso com os alunos sobre esse gênero. Depois de fazer a apresentação inicial, vai ter a produção inicial, que é quando os alunos vão começar a escrever. E no caso do meu projeto, eles vão começar a escrever um diário. E isso tudo é sem avaliar, sem dizer se está certo ou errado, sem dar nota, porque isso é uma ferramenta para mim, para que eu possa analisar quais as capacidades dele. Após analisar essa produção inicial, eu posso construir os módulos com eles. E esses módulos, eles variam. Mesmo que eu já tenha pensado em módulos anteriormente, esses módulos são completamente adaptáveis. Depois desses módulos aplicados, então a gente faz a produção final, que eu vou avaliar o primeiro texto e o último texto. Lembrando que esses alunos têm que produzir esse diário durante todo o processo de sequência didática. Então, eles têm que produzir durante todo o período que eu vou estar aplicando o projeto. E a gente vai conseguir avaliar o primeiro e o último e comparar se eles conseguiram desenvolver as capacidades propostas nos módulos dessa sequência didática. Mas por que que eu escolhi o gênero diário? O gênero diário, ele é um gênero que tem a escrita contínua. Então, mesmo que o aluno não escreva todos os dias, ele vai escrever regularmente. E a minha intenção é que o aluno tenha um contato mais livre com a escrita, porque o diário é um texto mais privado. Ou seja, ele não vai ser apresentado, o aluno pode se sentir mais livre sem estar tendo o seu texto julgado e avaliado por outras pessoas. E além disso, o que eu estou buscando também com o diário que eu escolhi é uma aproximação. A Anne Frank, ela viveu em um momento histórico, que foi durante o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e mesmo que ela tenha colocado ali as vivências e as angústias dela de uma menina para adolescente, ela também apresenta partes do seu cotidiano que são uma importante fonte histórica também. E hoje os alunos estão vivendo também num momento histórico difícil, que é uma pandemia que mudou completamente a rotina de todo mundo. Muitos alunos, né, o lugar mais social que eles têm é a escola e eles perderam esse lugar social. Então, talvez seja um motivador para os alunos eles escreverem sobre um momento tão específico e é um registro para eles, uma memória desse momento, em que eles podem guardar ali os pensamentos, os sentimentos e os acontecimentos desse período. E a maior intenção é que os alunos desenvolvam as capacidades linguísticas e que eles tenham domínio do gênero diário, e não só do gênero diário, mas de outros gêneros semelhantes, que também tem como base o tipo textual relato. Essa é a maior proposta do Douse e do Chineville, para que seja possível transpor o conhecimento de um gênero específico para outros gêneros menos ou mais semelhantes. Então, esse é meu projeto, esses são os meus objetivos. Eu espero que tenha ficado claro. No vídeo eu vou explicar melhor sobre a metodologia, sobre os autores que eu estou me embasando para fazer esse trabalho. Muito obrigada por terem ouvido esse podcast e até mais.